La usurpadora, esperando por tu amor. No quarto, Paulina abre a porta para Carlos Daniel. Lalinha ouve atrás da porta. Carlos Daniel pede para os dois se perdoarem. Paulina estranha, mas entende, pois o ama. Carlos Daniel sugere que eles acabem com esse distanciamento esta noite. Paulina percebe que ele quer transar e ordena que ele a solte. Leda descobre pela empregada que Luciano pegou todas as trouxas e foi embora de sua casa. Chorando, Paulina garante a Carlos Daniel que seu distanciamento não vai durar muito tempo. Carlos Daniel reclama que eles não transam há mais de 1 ano e acha que a doença dela é só uma desculpa. Ele exige que ela mude, pois não parece em nada com a mulher que ama. Portanto, isso deve ter uma explicação. Paulina afirma não poder dizer nada além do que já disse e pede para ele sair. Carlos Daniel promete que eles vão conversar de novo e muito sério. Paulina tranca a porta após ele sair e chora, desolada. Patrícia pede para Rodrigo não falar com Carlos Daniel sobre suas desconfianças. Ele garante que não fará isso antes de investigar mais a fundo. Carlos Daniel revela a Rodrigo que se encontrou com um homem da carta e ele pediu $200 mil para fazer silêncio sobre a usurpadora. Leda decide dar um almoço para um cliente. Verônica ressalta que uma ordem dessas de dar almoço deve vir da dona Paola, mas Leda rebate que tem autonomia para mandar ali. Paulina chega nervosa perguntando de Carlos Daniel. Verônica conta que ele não chegou. Leda vai atrás de Paulina para perturbá-la sobre a carta. Paulina supõe que o remetente é cúmplice de Leda, por isso ela tinha tanto interesse em levar Luciano à sua casa. Leda não entende nada. Rodrigo revela que já suspeitava da usurpação desde o dia anterior. Carlos Daniel confidencia que o autor da carta é Luciano, amigo de Leda. Rodrigo se choca ao saber do envolvimento da prima. Carlos Daniel conta que Luciano lhe garantiu que a usurpadora é uma mulher boa e Paola é a delinquente que preparou a farsa. Rodrigo decide encontrar Paola e, enquanto isso, disfarçar na frente da usurpadora, até porque ela nunca fez nada de mal. Carlos Daniel teme que Paulina esteja armando um grande golpe com todo esse dinheiro de Douglas à sua disposição. Rodrigo decide marcar em cima da usurpadora na fábrica, e enquanto isso ninguém pode saber de nada. Mais tarde, Rodrigo surpreende Paulina no escritório. Ele conta que ela está quase convencendo-o a voltar. Paulina se empolga pelo negócio estar indo de vento em popa. Rodrigo reconhece que os Bracho têm muito que agradecê-la. Paulina desabafa sobre esperar que todos sejam felizes, enquanto o seu futuro está à mercê de Deus. Ela avisa que vai deixar todo o dinheiro para que ele administre. Rodrigo não entende nada. Paulina afirma que chegou a hora dos dois conversarem. A coitada revela que algo vai acontecer, e isso pode obrigá-la a saí-la de lá. Então, ela pede para que ele garanta que tudo continue bem, tanto na fábrica quanto na família. Rodrigo promete que o fará. Paulina chora, agradecida. Em seguida, Rodrigo chega na sala de Stephanie e pede para que ela fique atenta a Paola. Ele pergunta se a irmã não notou que ela mudou muito. Stephanie confirma e Rodrigo revela que Paola, na verdade, é uma impostora. Stephanie fica passada em Cristo e se questiona onde estará a verdadeira Paola. Os dois esperam que ela tenha morrido. Rodrigo recorda que ninguém sabe de onde veio a usurpadora, nem o que ela quer e nem seus cúmplices. Portanto, ela tem que ser vigiada. Carlos Daniel confronta Leda sobre Luciano Alcântara ser o autor da carta. Rodrigo pede para ninguém deixar evidente para a usurpadora que ela está na mira de todos. Stephanie surta temendo a volta de Paola. Leda nega que seja cúmplice de Luciano e percebe que, por isso, ele sempre foi interessado nos Bracho e saiu fugido de sua casa ontem. Carlos Daniel acredita e pede que Leda não fale nada disso com a usurpadora. Em seguida, Carlos Daniel age bem misterioso com Paulina. Ela conta que vai sair mais cedo. Ele decide acompanhá-la. Mais tarde, Paulina lê uma historinha para as crianças. Carlinhos e Lisete discutem. Carlos Daniel aparece e recrimina Paulina por ler uma história de princesas para Carlinhos. Ele sugere que o filho passe a ler sozinho, sem incomodar a mãe.
Paulina se irrita e sugere que Carlos Daniel assuma seu lugar com os meninos. Stephanie não consegue disfarçar para Willy que está inquieta. Ela pergunta de Paola e fica desesperada ao saber pelo marido que a usurpadora está com as crianças. Carlinhos pede para jogar damas. Paulina propõe que ele jogue com Carlos Daniel e depois ela joga com Lisete, para a pequena aprender. Ela mostra para Carlos Daniel como é fácil agradar as crianças, já que são os adultos que criam os problemas. Lisete pede para a mamãe ler uma história para ela enquanto os meninos jogam. Carlos Daniel fica encucado sobre como a usurpadora consegue fingir sentimentos que não são fáceis de fingir. Ele acha que ela é um monstro. Stephanie sai às pressas de seu quarto. Ela observa Paulina lendo uma história para Lisete e grita de medo da usurpadora ser uma assassina. Que doida! Carlos Daniel sai para ver o que a maluca está querendo. Ela conta que está com medo da usurpadora. Carlos Daniel se retira com Stephanie antes que Paulina escute alguma coisa. Stephanie morre de medo de Paulina envenenar Lisete, já que ela provavelmente deve ter matado Paola também. Em seguida, ela chega para Willy e revela que Paola é na verdade uma usurpadora, uma criminosa, uma assassina. Willy acha que a esposa está delirando. A crente do Zap conta que ela matou Paola e vai matar todo mundo também. Willy abraça Stephanie. Carlos Daniel pensa na reação da família quando souberem que essa que pensam que é Paola é na verdade uma criminosa. Carlinhos nota que o pai está mega distraído nas damas. Carlos Daniel mente que está pensando na operação dele. Carlinhos deixa claro que não vai operar se a mamãe não estiver do seu lado. Ele pede para o pai não ficar chateado, mas prefere a mãe a ele. Stephanie conta para Willy que Rodrigo foi quem contou a verdade para ela. Willy quer saber o que os irmãos pretendem fazer. Stephanie avisa que tudo é segredo e que deve investigar antes de ir à polícia. Paulina mostra como Lisete caiu no sono e sai para dormir também. Carlos Daniel não entende como ela pode ser uma usurpadora. No dia seguinte, uma manifestação popular pedindo greve toma conta do centro da cidade. Leandro chega no escritório e comunica a Paulina que, pelo trânsito causado pela greve, os funcionários não estão chegando e tem uma entrega importante para ser feita. Paulina pergunta se Verônica se importa de embalar umas louças com ela. Verônica se dispõe. Rodrigo conta para Patrícia que eles devem arrancar mais informações do chantagista e Carlos Daniel foi ao banco para sacar dinheiro para pagá-lo. Ele parte com o irmão ao encontro de Luciano. Stephanie morre de susto com a presença de Paulina, mas tenta disfarçar. Paulina pede para Cunha ir cuidar das coisas no escritório, enquanto ela está embalando as louças. Paulina nota que Stephanie está estranha, mas a doida nega que tem algo. Stephanie chama Paulina de senhora sem querer, causando seu total estranhamento. Depois que ela sai, Stephanie teme ser assassinada no escritório pela usurpadora. Carlos Daniel mostra para Luciano a mala com o dinheiro. Rodrigo explica que antes de entregar a bufunfa, quer conversar mais. Carlos Daniel pergunta como e por que a usurpadora foi parar em sua casa. Enquanto isso, no Guarujá, Paola desfruta a piscina, enquanto Farina termina a sessão de físio. Ela vai até o amante para perguntar como ele está indo. Alexandre revela que o médico lhe deu esperanças de voltar a andar. Paola lembra que falta uma semana para o prazo de sua volta a terminar. Luciano revela que Paola estava de saco cheio da casa, das crianças e da vovó. Assim, ela conheceu a usurpadora num banheiro de senhoras no litoral. Ao perceber a semelhança entre ambas, bolou o plano. Rodrigo estranha, já que Paola estava em Houston e não no litoral. Luciano conta que ela mentiu e estava se divertindo com ele lá no litoral, sim. Carlos Daniel quase avança em cima de Luciano. Luciano revela que assim, Paola contratou a camareira para substituí-la na mansão, mas mente ao dizer que ela aceitou super de boa por ver a oportunidade de subir na vida. Rodrigo acha o cúmulo as duas terem tramado isso e brincado com a cara deles. Luciano afirma que a usurpadora foi treinada dia e noite por Paola. Carlos Daniel se dá conta que a esposa fez tudo isso para poder se divertir. Luciano o complementa, afirmando que ela fez isso para viajar o mundo com o novo amante.
Carlinhos desabafa com Lisete que não aguenta mais as muletas e decide mostrar para a irmã que já anda direito sem elas. Carlinhos acaba caindo sobre a própria perna machucada e implora, gemendo de dor, para a irmã não contar o que aconteceu para a mamãe. Luciano revela o prazo de 1 ano para o retorno da verdadeira Paola e para Paulina Martins ser paga por seus serviços. Ele pede o dinheiro por todas as informações que já revelou. Rodrigo e Carlos Daniel avisam que ele só vai ganhar a grana após assinar um documento constando tudo o que disse na conversa, com datas, locais e referências para servirem de prova contra a usurpadora. Rodrigo comunica ao pilantra que ele vai levar 30 mil agora e os 70 vêm depois da assinatura. Carlos Daniel joga a grana para Luciano e faz a última pergunta: Leda é cúmplice dele? Luciano diz que ela não sabe de nada, nem que ele conhece Paola Bracho. Depois, os irmãos chegam à fábrica. Felipe comunica a Paulina que Carlos Daniel chegou e ela sai para vê-lo. Piedade pergunta como aconteceu o acidente com o bisneto. Cacilda nota que Carlinhos está com a perna inchada e com febre. Piedade acha melhor avisarem a Paulina na fábrica. Rodrigo agora faz Carlos Daniel enxergar por que ele e Stephanie odiavam Paola. Paulina chega no escritório e conta o que estava fazendo. Ela revela que decidiu que os trabalhadores que vieram receberão em dobro pelas horas extras que estão fazendo, cobrindo os que faltaram por causa da greve. Carlos Daniel acha isso um absurdo, mas Rodrigo dá razão a Paulina. Ela o agradece. Lalinha consegue falar com Paulina e revela a queda que Carlinhos sofreu. Lalinha corre para contar que a dona Paola está a caminho. Paulina avisa que está indo levar Carlinhos ao médico. Carlos Daniel surta e grita que ele que é o pai. Rodrigo tenta interceder pelo irmão. Paulina reclama de Carlos Daniel não sabendo nem como tratar Carlinhos. Portanto, ela vai sim. Carlos Daniel surta mais ainda e avisa que ela não é ninguém. Ele se cala antes de chamá-la de usurpadora. Paulina exige que Carlos Daniel complete o que ia dizer e revele logo quem ela é. Rodrigo contém Carlos Daniel e pede para o irmão raciocinar. Depois que Paulina sai, Rodrigo implora para os dois continuarem fingindo na frente da usurpadora. Carlos Daniel vai atrás dela. Carlinhos pede para Lisete não contar para a mamãe o que aconteceu. Adelina garante que a patroa não vai demorar. Paulina chega às pressas na mansão, querendo saber onde está seu filho. Chico conta que ele está na sala, após o baita tombo que levou. Pedro sai para ajudar a patroa. Carlos Daniel chega logo em seguida. Paulina pede para ver a perna de Carlinhos. Ela nota que a perna está muito inchada e sugere que eles vão para o hospital. Carlos Daniel aparece ressaltando que quem decide ali é ele. O boçal pergunta como isso aconteceu e Lisete mente que não faz ideia. Piedade surge pedindo para Paulina levar Carlinhos ao médico. Carlos Daniel reclama com ódio da vovó Preterilo. Rodrigo redige o contrato que Luciano assinará. Stephanie aparece dando um ataque de pelanca, desesperada com a possibilidade da usurpadora envenená-los. Ela implora para Rodrigo denunciar a golpista à polícia. Paulina tenta explicar para Carlinhos as grosserias de Carlos Daniel, alegando que ele só está estressado com as coisas da fábrica. Ela pede para levar Carlinhos ao hospital. Carlos Daniel sai cuspindo fogo e Piedade estranha. Carlinhos segue gemendo de dor, preocupando ainda mais a avó e a Adelina. Paulina telefona para o Dr. Barragon. Carlos Daniel volta de lá de cima para anunciar que vai levar Carlinhos ao hospital. Piedade estranha e pergunta o que está acontecendo entre ele e Paola. Carlos Daniel pede para a vovó esquecer dela para sempre. Piedade avisa que não é gagá e exige saber o que diabo está acontecendo. Paulina tenta ir com Carlos Daniel, explicando que ele não tem paciência com Carlinhos, mas o insuportável é irredutível. Piedade recrimina o neto novamente. Rodrigo pede para Stephanie esperar enquanto eles investigam a usurpadora. Ele acha que a solução para os problemas seria a verdadeira Paola voltar. Stephanie morre com essa hipótese. Paulina mente para Carlinhos que não poderá acompanhá-lo pois tem coisas a fazer.
Carlinhos grita que isso é uma mentira e sabe que Carlos Daniel está bravo com ela. Ele avisa que não vai com o pai sozinho de jeito nenhum e começa a chorar. Paulina anuncia que está indo embora, já que está sobrando naquela casa. Carlinhos se desespera com a mãe partindo e, ao tentar alcançá-la, cai feio no chão. Ele grita de dor, deixando Paulina mega assustada. Carlos Daniel tenta ajudá-lo, mas Carlinhos o afasta, chamando o pai de mau. Paulina mente para o filho novamente, afirmando que Carlos Daniel está assim por problemas da fábrica. A coitada cai no choro vendo a situação de Carlinhos. Carlos Daniel a observa aos prantos, sem entender se ela é um anjo ou um demônio. Adelina revela para Piedade que Carlinhos caiu no chão de novo, ao ouvir que a dona Paola ia embora. Piedade critica Carlos Daniel e garante que vai dar um jeito nele. Ela tem um pressentimento terrível e quer logo saber o que houve. O Dr. Barragon tranquiliza Paulina, afirmando que o inchaço é proveniente de uma pequena infecção. Heloísa sugere que marquem logo a data da cirurgia. Barragon acha bom que seja na semana seguinte. Carlos Daniel se preocupa com o tempo de recuperação do filho, graças à dependência dele à usurpadora. Piedade morre de ansiedade para conversar com o neto. Ela conta para Adelina que sabe bem que Carlos Daniel está evitando-a e pega o telefone para ligar para Rodrigo. Rodrigo atende o telefonema e pede informações sobre Carlinhos. Piedade dá as informações, mas rapidamente muda de assunto, exigindo saber o que raios está acontecendo entre Paola e Carlos Daniel. No carro, Carlinhos garante a Paulina que vai se recuperar muito rápido. Ela tenta não chorar. Ele pede para a mamãe ficar o tempo todo com ele. Carlos Daniel também segura o choro. Com a investigação pronta em mãos, Douglas chega à conclusão de que Paola é uma mulher fácil que gosta de dinheiro e já teve 1 milhão de amantes. O milionário pede para Braulio preparar outro almoço para recebê-la no sábado. Rodrigo mente para Piedade que não está acontecendo nada. Ela pede para o neto não esconder nada, mas Rodrigo insiste na lorota. Após desligar, Piedade não se convence do que ouviu e teme ser o que ela está pensando. Adelina vê que o casal voltou com Carlinhos. Douglas decide obrigar Paola a ser dele, pois ela não pode recusar algo que já deu para meio mundo. Braulio não entende como no relatório deu esse resultado, mas Douglas confia que com o dinheiro ela mostrará a verdadeira face. Paulina conta para a vovó que Carlinhos deverá ser operado na semana que vem. Ela entra com o menino e Pedro na mansão. Piedade chama Carlos Daniel para conversarem. Carlinhos pede para Pedro ligar a TV. Paulina sai para pegar os remédios do filhote. Douglas sabe também que o casamento entre Paola Bracho e Carlos Daniel não está às mil maravilhas, e então decide atacar por esse lado. Chegou a hora do momento spoiler, onde você vê um pouquinho do que acontece depois de amanhã. Carlos Daniel afirma que seu desamor com a esposa é porque ela foi a culpada da queda do cavalo de Carlinhos. Piedade o chama de injusto e o dispensa. Depois que ele sai, a vovó conta para Adelina que não foi convencida pelo neto. Carlinhos pergunta para o pai se já passou a raiva dele. Carlos Daniel confirma. Paulina chega e o chato sai. Ela serve o Nescau para o querido e um mima. Ao sair do quarto, Paulina fica pensativa e bate na porta do quarto de Carlos Daniel. Ele abre a porta com a camisa desabotoada e provoca tesão na coitadinha. Paulina morre de vergonha e ele lembra que já foi visto pela esposa 1000 vezes assim. Paulina disfarça e muda de assunto, o recriminando por sua grosseria de mais cedo e pedindo explicações. Carlos Daniel afirma que não sabe quanto a presença dela pode machucar seus filhos. Chico entrega uma rosa para a vovó para perguntar o que ela tem. Piedade desabafa sobre seu temor de já terem descoberto a usurpadora.
Carlos Daniel pergunta quanto tempo vai durar seu casamento. Paulina garante que tudo vai mudar. Ele aperta o braço dela exigindo que ela se explique. Paulina afirma que ali o assunto é Carlinhos. Carlos Daniel se irrita e ameaça revelar para Carlinhos quem ela é de verdade. Ele disfarça que vai dizer que Paola é só a madrasta e não a mãe. Paulina pede encarecidamente para que Carlos Daniel não volte a desautorizá-la na frente das crianças. Chico acredita que, se já tivessem descoberto a usurpação, Piedade já teria descoberto também. Piedade acha que estão escondendo dela. Chico lembra que se Lalinha soubesse, toda a casa já estaria sabendo. Piedade o chama de fofoqueiro igual Lalinha. Carlos Daniel não entende porque Paulina enche a boca para falar de prazos e mudanças o tempo todo. Paulina tenta disfarçar, mas o nervosismo toma conta e ela desabafa sobre não aguentar mais sofrer com sua consciência. Carlos Daniel a abraça pedindo para que ela lhe conte tudo. Paulina sugere que ele não ligue para ela e pede desculpas. A coitada sai, deixando o gostosão perdido. No dia seguinte, Carlos Daniel chega à fábrica. Rodrigo pede atualizações do sobrinho para o irmão e o tranquiliza. Carlos Daniel conta que teve problemas com a usurpadora por seu apego com Carlinhos. Rodrigo sabe que vai doer quando eles se separarem. Carlos Daniel nem sabe nomear o que essa mulher fez. Rodrigo sabe que o nome do estrago é Paola. Enquanto isso, no Guarujá, Paola conta para Alexandre que não está nem um pouco preocupada com Carlos Daniel descobrir algo e que o que tira seu sono são os outros. Ela revela que vai entrar em contato com a usurpadora para que ela saia de sua casa de manhã para que ela volte à tarde. Verônica pergunta de Carlinhos para Carlos Daniel. Ele decide desabafar com ela sobre seu conflito no casamento e pede a compaixão dela. Verônica perde a paciência com o assédio. Carlos Daniel pergunta se ela o aceitaria como homem caso se divorciasse de sua esposa. Verônica duvida que ele se divorcie, pois a dona Paola é uma mulher de muito valor, que faz tudo pela fábrica e pelos donos dela. Carlos Daniel avisa que está muito interessado em Verônica. Leda recebe o telefonema de Luciano e cospe fogo nele. Luciano pede para vê-la. Lalinha chega com o chá para Paulina. A coitada lamenta pela operação do filhote. Lalinha estranha o mau humor do patrão com a patroa. Paulina pergunta se Carlos Daniel a amava muito, causando o estranhamento da empregada. Verônica acha que essa crise do casamento de Carlos Daniel é passageira e, além disso, não vai construir sua felicidade em cima da ruína da felicidade de outra mulher só porque está interessada nele. Carlos Daniel pede para que ela espere para ver como sua esposa não liga para ele. Verônica garante que nesse meio tempo não vai acontecer nada entre os dois. Lalinha não entende a pergunta e Paulina finge que estava falando de si mesma. Lalinha confirma que Carlos Daniel a amava tanto que morria de inveja deles. Paulina pergunta se ela não era namorada de Pedro. Lalinha nega. A abusada culpa a patroa por ter deixado o amor do casal morrer. Paulina admite que esperava que o amor de Carlos Daniel sobrevivesse à sua mudança, porém, ainda gosta muito dele. Rodrigo teme pelo sofrimento das crianças ao descobrirem a substituição. Patrícia acha melhor deixar tudo como está, já que a usurpadora é gente fina. Rodrigo a acha uma monstra só por ter aceitado fazer a troca. Ele não sabe mais o que fazer, mas sabe que vem bomba por aí. Lalinha não entende por que a patroa não dá logo para Carlos Daniel, pois prometeu que este ano teria um bebê. Paulina inventa que era brincadeira e pede para não falarem mais nisso. Leda recrimina Luciano por ter sido usada por ele. Luciano revela que ganhou dinheiro para contar que Paola foi usurpada por outra mulher. Leda fica horrorizada com a história. Luciano explica que a usurpadora é uma pobre idiota que aceitou os caprichos de uma bruxa por medo. Leda quer saber como as duas se conheceram. Stephanie fica doida para contar a verdade para Adelina. Willy não acha isso prudente. Ela fica em dúvida sobre a intimidade do irmão com a usurpadora. Willy explica que ela não quis se expor.
Stephanie decide falar com Adelina e Willie recomenda que ela peça sigilo à governanta. Em seguida, Adelina é surpreendida pela chata pedindo para que elas duas conversem. No quarto, Stephanie revela que Paola não é Paola. Willie aborda Paulina e pergunta quando eles terão um encontro a sós como antes. Luciano conta para Leda que Paola viajou e se divertiu muito, mas sofreu um acidente e morreu. Stephanie revela para Adelina que a mulher no lugar de Paola é uma usurpadora. Ela implora para a governanta vigiá-la e não deixá-la atentar contra a vida da família. Além disso, Adelina está proibida de contar qualquer coisa para a vovó Piedade. Stephanie quase bate na coitada, exigindo que ela jure o silêncio. A doida revela que um cúmplice denunciou a troca e afirma que tem medo do demônio que se enfiou em sua casa. Adelina não acha que essa querida seja um demônio, visto que tirou o álcool da vovó, disciplinou as crianças, a reconciliou com Willie e salvou a fábrica. Stephanie não sabe os propósitos da usurpadora, portanto, vão enganá-la para vigiá-la e desmascará-la para assim ela ir para a cadeia. Luciano conta para Leda que o amante de Paola está inválido no Guarujá após o acidente e pede silêncio sobre tudo isso, até os Bracho lhe darem a grana. Leda fica chateada por Carlos Daniel não ter lhe contado nada. Willie age muito estranho com Paulina e ela acha que ele tá bêbado. Ele sai aos risos. Paulina estranha muito e teme que Luciano já tenha desmascarado-a. No dia seguinte, Paulina fica pensativa diante dos 3 dias que faltam para o prazo acabar. Enquanto isso, Paola fica ansiosa para sua volta. Alexandre exalta a vitalidade da Amásia e pergunta se vão voltar a se ver. Paola garante que sim e espera que ele já esteja 100% quando isso acontecer. Portanto, para que ela volte a escapar, vai fazer um novo trato com a usurpadora, dando um jeito de obrigá-la a aceitar como da última vez. Piedade entra no quarto desesperada e revela a Paulina que seus netos já sabem que ela é uma usurpadora.